Capítulo 457. Sequência 0, Sacerdote Vermelho. De qual caminho é essa sequência 0? Eu aprendi o verdadeiro nome de outra sequência 0. Claro, o pretexto é que o espírito maligno não está mentindo. Ele disse que o portador da carta do sacerdote vermelho iria procurar as ruínas subterrâneas da família Tudor por alguma forma de atração, mas acabou morrendo naquela sala. Essa deveria ser a lei da convergência das características do Beyonder dentro de um mesmo caminho, certo? Não, o imperador Roselli aparentemente mencionou que depois de avançar para se tornar um Beyonder de alta sequência, possuir uma carta de blasfêmia correspondente permitiria que eles sentissem sutilmente os ingredientes Beyonder necessários para sequências subsequentes. Em outras palavras, a sala onde o espírito maligno está selado tem uma característica de nível semideus do caminho do sacerdote vermelho escondida dentro. Talvez, o espírito maligno era um semideus desse caminho quando ainda estava vivo, e pode até ser um pouco mais forte. A sensação sutil proporcionada pela carta da blasfêmia é provavelmente resultado da lei da convergência. Klein de repente pensou em muitas coisas. Ele subconscientemente virou a cabeça para olhar para Sharon para ver sua reação. Ao fazer isso, ele poderia determinar se ela sabia sobre a carta da blasfêmia e se ela entendia o significado de uma sequência 0. No entanto, não houve mudança no rosto quase transparente de Sharon. Era como se o espírito maligno tivesse acabado de mostrar uma carta de tarô comum. No entanto, isso realmente implica algo. Quando qualquer Beyonder aprende pela primeira vez sobre uma sequência 0, eles vão inconscientemente pensar sobre o que ela representa. Talvez apenas um Beyonder no caminho do espectador possa ler a sutil linguagem corporal da senhorita. Sharon. Klein suspirou para si mesmo. Vendo que os dois estavam calados ao mesmo tempo, o espírito maligno lançou um olhar profundo para Klein, lentamente fazendo desaparecer a projeção da carta da blasfêmia. Ele mais uma vez olhou para Sharon com seus olhos vermelhos e disse com uma risada baixa e rouca: "Se você não deseja se tornar um semideus do caminho mutante, posso fornecer a fórmula da poção da sequência 4 do caminho do abismo." A temperança do desejo e a extravagância da malícia sempre foram muito congruentes, não é? Sharon ignorou a pergunta do espírito maligno e virou-se sem pressa para Klein, deixando-o responder. O que o espírito maligno quer dizer é que o caminho do mutante e o caminho do abismo são caminhos intimamente relacionados e intercambiáveis em sequências altas. Como a escola de pensamento rosa e a seita santificadora do sangue agem na superfície parece muito semelhante. Klein pensou por 2 segundos e olhou para o ensanguentado Rafter Pound. Então, como seu selo pode ser removido? O espírito maligno riu e disse: "Muito simples. Encontre um descendente direto da família Sauron, Enhorne e Médici, e obtenha 10 mililitros de seu sangue, cada um. Um pouco mais é bom, mas não menos. Então misture-os com água benta e despeje-os na minha sala. Desta forma, o selo será tirado. É um método muito simples e estranho. Mesmo no campo do misticismo, é raro. Porque eles devem ser descendentes diretos das famílias Sauron, Enhorne e Médici. Nunca ouvi falar de Médici. Sauron é a antiga família real de Intis, e Enhorne é a família real do Império Fezak. Ambas eram leais ao Império Trunsost, a família de anjos da Quarta Época, e foram os vencedores finais. No entanto, as famílias Augustus de Loen e Castia de Feinapotter também atendem às mesmas condições. Certo, a família Sauron e Enhorne têm mais uma coisa em comum, que é a posse do caminho do caçador. É esta a razão para eles serem escolhidos? Levando a situação de antes para dentro do contexto, o caminho do caçador é o caminho do sacerdote vermelho?
Ao adivinhar, Klein não escondeu suas dúvidas. Conheço as famílias Sauron e Enhorne, mas nunca ouvi falar da família Médici. Muito normal. Eles geralmente gostam de se esconder nas sombras. Eles são anjos corrompidos e estabeleceram uma organização extremamente secreta, disse o espírito maligno com um tom desdenhoso. Essa organização é conhecida como Rosa da Redenção. Este nome é muito familiar. Isso mesmo, dentro do templo abandonado do verdadeiro Criador que foi recentemente encontrado pela Cidade de Prata, há algo semelhante escrito em um canto de um mural. Eles suspeitam que seja o nome da cidade ou o criador do templo. Agora, pelo que parece, isso simboliza uma organização extremamente secreta que foi fundada por anjos corrompidos. Eles acreditam no verdadeiro Criador? Qual é a relação deles com a Ordem Aurora? Klein ponderou por um momento e disse: está relacionado ao verdadeiro Criador. O espírito maligno ficou em silêncio por 2 segundos antes de perguntar em voz baixa: você sabe sobre a Rosa da Redenção? Eu ouvi por acaso. Klein falou a verdade absoluta. O espírito maligno pensou por um momento e, de repente, disse com um sorriso: você tem mais segredos do que eu pensava. Podemos não falar sobre essas coisas? Klein se conteve para não observar a resposta de Sharon enquanto exibia um olhar imperturbável. O olhar do espírito maligno passou pelos dois e riu. A Rosa da Redenção tem uma estreita relação com o nascimento do verdadeiro Criador. É impossível para você imaginar que certas pessoas já foram membros da Rosa da Redenção, mas desde então a deixaram. Contanto que você encontre uma organização que acredite no verdadeiro Criador e a rastreie até o fim, haverá uma chance de você entrar em contato com a Rosa da Redenção. Parece um pouco com a Ordem Eremita do Crepúsculo, com uma sendo a frente e a outra o verso. Klein deu um palpite intuitivo. Vendo que o espírito maligno não tinha intenção de dar uma introdução detalhada à Rosa da Redenção, ele riu e disse: você acha que podemos fazer algo assim com nossos pontos fortes? O espírito maligno ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: talvez vocês possam tentar a sorte na cidade de Binche. Cidade de Binche? Onde é isso? Apesar dos repetidos questionamentos de Klein, o espírito maligno se recusou a revelar qualquer outra coisa. Diante dessa situação, Klein só pôde mudar para a pergunta: durante a Quarta Época, o Imperador das Trevas, o Imperador do Sangue e o Imperador da Noite lutaram pela posição da sequência 0? Quando o espírito maligno ouviu isso, ficou atordoado por um momento antes de sorrir e dizer: foi uma vez, mas não mais tarde. Não foi o caso depois que a lista Tudor enlouqueceu. A lista Tudor era o Imperador de Sangue? Klein buscou confirmação. O espírito maligno assentiu. Sim, houve apenas um Imperador de Sangue, aquele lunático, a lista Tudor. Reh. Os descendentes da família Tudor herdaram a loucura dessa linhagem. Eles geralmente são astutos, desonestos, cuidadosos e cautelosos, mas em momentos críticos podem se tornar imprudentes e não considerar as repercussões. O espírito maligno apontou para o rosto de Rafter Pound e disse: ele é um exemplo. No entanto, após esta lição, ele definitivamente se tornará mais normal por um longo período de tempo. Não tenho ideia se ele é o último Tudor. A lista deixou muitas coisas boas que requerem o sangue de seus descendentes para ter acesso a elas. É melhor que você não o mate agora. O espírito maligno fez uma pausa e riu baixinho. Tudo bem, depois que você me ajudar a remover o selo, contarei todas as histórias que vivi. Não, uma descrição mais precisa é a história que vivi. Dito isso, os olhos de Rafter Pound de repente perderam o foco. Seu corpo se contorceu algumas vezes antes de cair frouxamente no chão. Sharon observou silenciosamente esta cena antes de repente dar um passo à frente.
Uoshi! O vento uivou quando a sujeira e as pedras no chão começaram a se mover antes de cair no túnel subterrâneo e fechar a entrada. Feito isso, Klein e Sharon deixaram a rua Williams e fizeram um desvio para outro quarteirão na escuridão silenciosa. Quando Klein embarcou na carruagem alugada, a figura de Sharon apareceu e ela se sentou diante dele. Ela olhou sem pestanejar para Klein enquanto perguntava com sua voz rouca e etérea: "Você pode ajudá-lo a tirar seu selo?" Não. Klein não hesitou em responder e então perguntou: "E você?" Sharon balançou a cabeça, indicando que ela também não. Klein soltou um suspiro de alívio enquanto sorria. Já está morto há cerca de 2000 anos e, agora, é apenas um resquício de um espírito maligno. A dispersão ou retorno ao mundo espiritual é suposto ser o seu fim. Meu plano é que, assim que nos tornarmos Beyonders de alta sequência, possamos nos unir e eliminá-lo, dando-lhe uma verdadeira libertação. Embora a carta do sacerdote vermelho, a história oculta da quarta época e as recompensas prometidas pelo espírito maligno fossem tentadoras, Klein não tinha nenhuma confiança nele. Em sua mente, ele sempre se lembrava da cena do cadáver do espírito maligno sentado em uma cadeira de espaldar alto com a cabeça baixa. Também se lembrava de como o rosto da outra parte ficou coberto de vestígios de decomposição quando ele levantasse a cabeça. Sharon acenou laconicamente, dando a resposta necessária. Você não deveria me perguntar por que estou tão confiante em me tornar um Beyonder de alta sequência? Klein não pôde deixar de satirizar. E a resposta a essa pergunta era que as pessoas precisavam ter sonhos. Klein não se preocupou mais com o assunto e passou a perguntar: a sequência 4 correspondente do espectro é realmente fantoche? Sharon assentiu. Você tem a fórmula da poção ou os ingredientes Beyonder? Klein perguntou em pensamento. Sharon balançou a cabeça. Klein soltou uma risada suave. Vou ajudá-la a ficar de olho neles. Sem mudar de tom, Sharon disse sem mudar o tom: obrigada. Klein olhou pela janela e murmurou para si mesmo: vou passar férias no sul. Nesse ponto, ele disse com um sorriso, como se estivesse falando com um advogado: Jürgen, deixe-me desejar a você e a Marik um feliz ano novo antecipadamente. Sharon ficou em silêncio por 2 segundos, então franziu os lábios e respondeu com uma voz fugaz: Feliz Ano Novo. Sua figura gradualmente desapareceu da carruagem. Reticências. Olhando para o menino atrás do altar e ouvindo sua voz levemente rouca e terna, Derek sentiu como se estivesse enfrentando o monstro mais terrível. Ele quase executou uma clivagem para baixo com o machado do furacão na mão. Pelo que sabia, uma pessoa que poderia sobreviver na pura escuridão por tanto tempo definitivamente não era humana. Mesmo que ele fosse um antes, definitivamente não seria um depois de tanto tempo. Os olhos do caçador de demônios Colin pareceram se iluminar um pouco. Ele apertou a espada com mais força e perguntou com voz calma: o que você está fazendo aqui? O menino de cabelos amarelos que se autodenominava Jack tinha uma expressão de dor ao responder: estamos procurando a Santa Residência do Senhor. A Santa Residência do Senhor? Colin pressionou. Sim. O garotinho Jack virou a cabeça e olhou para a cruz negra e a estátua do homem derrubado. Disseram-me que, desde que eu vá na direção em que os olhos do Senhor olham, poderei alcançar sua santa residência. Eles. Você ainda tem companheiros? Os olhos de Colin deram uma volta completa como se ele fosse um monstro, observando os arredores. Onde eles estão? Ao ouvir essa pergunta, o garotinho Jack ficou atordoado por um momento. De repente, ele segurou a garganta e, com um olhar torcido e vazio no rosto, disse: estou com tanta fome. Tanta fome. Ponto.